Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso 7º exercício da terceira lista, onde nós estamos trabalhando aí a parte das estruturas condicionais aninhadas da linguagem Python. Esse exercício é um clássico da programação, onde nós vamos trabalhar aí a parte do cálculo matemático da média aritmética. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí a resolução do 7º exercício da terceira lista. Muito bem, eu já estou aqui com o meu PyCharm aberto no computador, onde eu tenho aqui o meu projeto Exercícios de Python. Eu vou abrir aqui o meu projeto, e aqui dentro do projeto Exercícios de Python eu já tenho criado aqui de aulas anteriores o meu arquivo .py da lista 03. Eu vou simplesmente recolher aqui o meu navegador de arquivo, e aqui eu tenho já criado, né, da aula anterior, a resolução do 6º exercício da terceira lista. Se você não viu esta aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E aqui no enunciado da 7ª questão da lista 3, ele fala o seguinte: crie um programa que leia 2 notas de um aluno e calcule a sua média, mostrando uma mensagem no final de acordo com a média atingida. Então, por exemplo, se a média for até 4,9, o aluno é considerado reprovado. Se não, né, a média estiver entre 5 e 6,9, ele está de recuperação. E se, né, o aluno ele tiver uma média igual ou superior a 7, a situação dele é aprovada. Então, inicialmente eu vou criar 2 variáveis aqui, uma primeira com o nome nota 1, para que o usuário me informe, então, a primeira nota do aluno vai ser do tipo ponto flutuante, então vai ser um float de input aqui no caso. E aí eu vou pedir para que o usuário digite a primeira nota, e logo na sequência eu já vou pedir para que ele me informe a segunda nota. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada nota 2, também do tipo ponto flutuante, de input, digite a segunda nota. Então, feito isso, eu já posso fazer aqui o cálculo da média. Então, vou colocar aqui uma variável chamada média, vai receber aqui, então, nota 1 mais a nota 2, dividido por 2. Aqui eu tenho que tomar cuidado com a questão da precedência da matemática aqui, porque ele faz a divisão primeiro. Então, para me evitar isso, eu coloco entre parênteses aqui, evidenciando que eu quero que ele faça a soma primeiro. Como são 2 notas, né, eu divido por 2. E aqui, logo na sequência, eu já posso mostrar na tela aqui com um print, né, utilizando as fstrings, a média do aluno. Eu vou colocar aqui um contra barra n, para ele quebrar uma linha entre a entrada de dados e a saída de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, média do aluno, 2 pontos. E aqui eu já posso colocar aqui dentro das chaves, então, a variável média com apenas uma casa decimal. Então, eu coloco 2 pontos, ponto, 1, F. Dessa forma, ele vai mostrar para a gente aí a nota do aluno, né, a média do aluno, com apenas uma casa decimal. Logo depois disso, eu já posso fazer a utilização da estrutura condicional aqui, utilizando a condição if inicial. Então, se a média do aluno ela for, né, menor ou igual, que no caso 4,9, este aluno, né, vai entrar no primeiro bloquinho aqui, onde eu vou colocar com as fstring, com o print aqui, né, a situação do aluno, que no caso, situação, 2 pontos, ela é reprovado, certo? Se não, né, eu vou utilizar aqui, como é uma estrutura condicional aninhada, eu vou utilizar o elif. Se não, a média, né, ela vai estar entre 5 e 6,9. Então, eu vou colocar aqui, ó, menor ou igual a 6,9. E a média tem que ser maior, né, ou igual a 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5. Média aqui, ó, maior ou igual aqui ao 5. Então, eu coloco 2 pontos aqui no final e eu coloco aqui qual que é a situação com
a saída de dados utilizando o print. Então, neste caso aqui, situação, 2 pontos, e aí eu vou colocar, então, ele encontra-se em recuperação. E aí, né, se não tiver nenhuma dessas duas últimas opções, já posso utilizar aqui o else. Este aluno ele vai estar aprovado. Então, eu já posso utilizar aqui a saída com a função print. E eu coloco aqui situação, 2 pontos, ele se encontra aprovado. Dessa maneira que eu já posso rodar aqui o meu código, botão direito em cima de lista 03, run lista 03, e aqui eu vou colocar a primeira nota. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o aluno ele tirou 5,5 e uma segunda nota igual a 4. Neste caso, né, ele mostra aqui para a gente que a média do aluno é 4,8, então, o primeiro bloquinho ele está reprovado. Veja que ele quebrou aqui uma linha, né, entre a parte de entrada de dados e saída de dados, exatamente porque eu coloquei o contra-barra N aqui no caso. Tá certo? Vou rodar aqui novamente o meu código. Vamos supor que a primeira nota ela foi 8 pontos e a segunda foi 6,5. Aqui neste caso o aluno teve uma nota maior, né, que 7, então já está aprovado. Vou rodar aqui mais uma vez. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 5,5 e um 6,5. 6,5. Opa, neste caso aqui, né, ele está com uma média de 6 e encontra-se de recuperação. Aqui eu deixei um espaço aqui para primeiro, eu vou consertar isso daqui, rodando aqui novamente. Se eu tiver uma nota, primeira nota 9 e a segunda 5,5, então o aluno fica com a média de 7,2, o aluno está aprovado. Então, dessa maneira aqui, pessoal, nós finalizamos aqui a resolução do nosso 7º exercício da terceira lista. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês a sugestão de resolução da nossa 7ª questão da terceira lista, tá certo? Então, vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!